A primeira coisa que fiz após renascer foi destruir o pedido de casamento com Ethan Walker. Em minha vida passada, para ajudá-lo a entrar na faculdade, eu cedi a minha vaga para ele, abandonando meus sonhos. Eu me dediquei a cuidar dos nossos filhos, dos pais idosos dele e a apoiar sua carreira. No entanto, tudo o que recebi em retorno foi seu comentário frio: "E você não passa de uma dona de casa que gasta dinheiro à toa." Como poderia se comparar a Emily Carter? Emily, o grande amor inalcançável dele, era a sua luz branca. A mulher que ele idolatrava mas nunca poderia ter, até mesmo nossos filhos, influenciados pelo seu desdém por mim. Me viam como alguém pouco notável e não digna de respeito. No meu leito de morte, quando chamei por ajuda. Eles me ignoraram, muito ocupados a celebrar o aniversário de Emily. Agora, nesta nova vida, enquanto eu agonizava sobre como destruir o pedido de casamento, Ethan apareceu com ele em mãos, bem na minha frente. Ele o queimou até virar cinzas, seu olhar cheio de desprezo. "Eu nunca te amei", e ele disse friamente. "Não posso casar com você por culpa para com seus pais." Ele também havia renascido. "Ana, não faça isso." A voz familiar do tio branco me despertou de meus pensamentos. Seu rosto estava cheio de preocupação. "Como pode você dar seu lugar na faculdade para o Ethan? Seus pais fizeram tantos sacrifícios. E eles ficariam de coração partido ao te ver jogar fora o seu futuro." Suas palavras me traziam de volta à realidade. Olhei para minhas mãos jovens e ternas e um calor percorreu-me. Meus olhos cheios de lágrimas. Eu havia renascido. Rápido, peguei os documentos de admissão à faculdade das mãos do tio branco. E balancei a cabeça, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não vou ceder. Eu mesma farei faculdade. Na minha vida anterior, eu sonhava em alcançar algo significativo na medicina, contribuindo mesmo que um pouco para o avanço da saúde. Mas eu tolerei meu sonho, cedendo minha vaga para Ethan para que ele pudesse ir para a faculdade. No meu caminho para casa, eu agarrei os documentos de admissão fortemente contra o meu peito, embrulhados nas minhas roupas, como se tivesse medo de perder novamente. Na minha vida passada, depois de me casar com Ethan, me mudei para a sua cidade natal para cuidar de seus pais idosos. Eu trabalhava incansavelmente, até mesmo moendo tofu ao amanhecer para ganhar dinheiro e sustentá-lo enquanto ele estudava. Quando nosso primeiro filho nasceu, Ethan ainda estava na faculdade e toda a família dependia de mim para a sobrevivência. Depois que Ethan se formou e rapidamente subiu de posição na carreira militar, ele nos trouxe para morar na base com nosso filho. Mas mesmo assim, ele nunca parou de me desvalorizar. Sempre que as pessoas me comparavam com Emily, ele me ridicularizava. "Ela é só uma dona de casa que gasta dinheiro. Como poderia se comparar com a Emily?" Sem meus pais para me protegerem, eu suportava seus maus tratos enquanto criava nós. Os 2 filhos. Mesmo eles eventualmente me desprezaram, pensando que eu não era pária para Emily em termos de inteligência, cultura ou aparência. Anos de trabalho árduo fizeram com que minha saúde se desgastasse quando desmaiei de baixa glicemia e chamei-os para ajudar. Eles me dispensaram, dizendo: "A não estrague o aniversário da Emily com sua besteira. Você é uma tola." A deixei sozinha em um quarto fechado com um vazamento de gás. Eu morri asfixiada. Sorri amargamente, meu coração cheio de determinação. Nesta vida, não viverei mais para os outros. Vou viver para mim mesma. Por enquanto, eu recuperei a vaga na faculdade que era minha por direito. Mas descobrir uma maneira adequada de destruir o pedido de casamento com Ethan estava-se mostrando um desafio. Naquela época, eu não conhecia bem o Ethan. Eu sempre estava ao lado do meu pai quando ele estava em apuros. Na minha vida passada, Ethan pagou essa dívida transformando minha vida em um pesadelo. Ele disse uma vez: "Seu pai me tratava como se eu fosse um empregado, mas sua morte fez parecer que eu lhe devia um imenso favor. Ele não se sacrificou para me salvar por bondade. Ele só queria acompanhar sua mãe na morte. Ele apenas agiu de forma nobre ao me salvar para que eu continuasse a trabalhar para você, mantendo-me ligada a você ao longo dos anos." Nunca esquecerei o ressentimento e a relutância em seus olhos naquele momento. Independentemente das circunstâncias, eu estava determinada a destruir o pedido de casamento entre mim e Ethan Walker. Depois de esconder cuidadosamente a carta de admissão da faculdade entre meus pertences, empurrei a porta. Somente para ver Ethan sentado lá dentro com o pedido de casamento na mão, esperando por mim. Assim que entrei, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me interrompeu, falando com impaciência, e eu pensei bem.
Este relatório não pode ser apresentado. Eu não posso me casar com você. Olhei para ele, estupefata. Sua voz era calma, desprovida de emoção, como se ele estivesse refletindo sobre essa decisão há anos e já tivesse se resolvido nisso. Suas sobrancelhas franzidas e olhares ocasionais em minha direção transbordavam desprezo, como se até olhar para mim fosse uma tarefa insuportável. Sua expressão era tão desprendida que me transportou momentaneamente anos no futuro, vendo a mesma frieza em seus olhos enquanto ele estava de costas para mim. Sua voz fria e resoluta deixe-me ser honesto com você. Eu nunca te amei. Eu não posso me casar com você por culpa em relação ao seu pai. Então, com um tom grave, ele repetiu, deixe-me deixar isso claro. Eu não acho que devo nada ao seu pai. Olhei para ele atonita, sem acreditar. Esse nível de franqueza e clareza não era algo que o Ethan dessa idade poderia expressar. Uma realização me atingiu. Ele pode ter renascido, como eu. Sem hesitação, arranquei o requerimento de casamento da mão dele. Sob seu olhar surpreso, eu o rasguei ao meio, dobrando repeti. Das vezes os pedaços até que fossem pequenos o suficiente para serem cortados em fragmentos minúsculos, observando os pedaços rasgados espalharem-se pelo chão. Senti um alívio indescritível. Eu finalmente destruí as correntes que me mantinham amarrado na minha vida passada. Olhando para ele, disse com firmeza, Ethan, eu nunca realmente quis me casar com você também. Meu pai pode ter cuidado de você, mas essa foi a escolha dele, não a minha. Depois de falar, entrei em meu quarto e tranquei a porta. A primeira parte do que eu disse era mentira, um reflexo do que eu sentia agora depois de ter renascido, não algo que meu eu mais jovem diria tão calmamente. Mas a segunda parte era verdade. Meu pai realmente se preocupava com ele e o considerava em seus últimos momentos. Mas nada disso importava mais. Comecei a fazer as malas com pressa, uma urgência nunca antes sentida me impulsionando. Eu já tinha decidido sair e alugar um pequeno lugar no Beco Sul. Planejava vender tofu durante o dia e estudar à noite, embora meus pais tivessem-me deixado um dote. Não era suficiente para cobrir todas as despesas da faculdade, muito menos para realizar meu sonho de estudar medicina no exterior. Pensei em minha tia, que vivia no exterior, na minha vida passada. Quando ela descobriu que eu tinha desistido da minha vaga na faculdade por outra pessoa, ficou furiosa. Ela havia planejado me enviar para estudar no exterior, mas naquela época eu já estava casada com Ethan e recusei a oferta dela. Antes de desligar, ela disse, depender de um homem não é uma boa saída. Depois disso, perdemos contato, pois estava muito ocupada com as tarefas domésticas para tentar falar com ela novamente. Agora, com a clareza de uma nova vida, percebi como ela tinha razão. Terminei de arrumar as malas e me preparei para sair, com toda a intenção de ignorar Ethan. Mas, justo quando ia sair, ele me chamou. Anna Summers, disse ele friamente, eu sei que agora você está sozinha, sem seus pais, desde que eles faleceram. Eu te abriguei e cuidei de você, vamos ser honestos. Eu não te devo nada. Quando você sair, lembre-se de ficar calada. Eu congelei por um momento, então não consegui evitar rir. Me abrigou? Esta casa pertencia ao meu pai antes dele morrer. Se não fosse pelo fato de que eu não queria me enredar mais com ele ou prolongar essa conexão com o meu passado. Ele nem sequer teria direito de discutir sobre este lugar. Quanto a cuidar de mim, quem cozinhou, limpou e manteve a casa fui eu. Embora eu não tivesse pais, eu não estava completamente sozinha. Esta base militar estava cheia de antigos amigos dos meus pais. Eu não precisava de Ethan para sobreviver. Na verdade, na minha vida anterior, sua ascensão suave pelos escalões militares pode ter sido devido à influência dos meus pais. Sorri levemente. Eu desperdicei uma vida inteira com ele e não tinha intenção de desperdiçar mais um segundo. Ainda assim, respondi com cuidado, e isso depende. Pen. As não me provoque novamente. Então saí, sem olhar para trás. Minha melhor amiga, Mia Bennett, estava na mesma tropa cultural que Emily Carter. Segundo ela, no mesmo dia que saí de casa, Ethan Walker não esperou para confessar seus sentimentos por Emily. Mia irrompeu em minha casa, furiosa. Você não vai acreditar. Emily estava praticamente se vangloriando. Ela até me disse que você não passa de uma empregada, destinada a nunca ter sorte na vida, e é por isso que não conseguiu segurar alguém promissor como Ethan. Todos estão rindo de você, dizendo que você não tem visão. Ethan está prestes a se tornar um estudante universitário e até o comandante lhe vê um futuro brilhante para ele.
E ainda assim, você escolheu este momento para terminar com ele? Estão dizendo que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Ela andou pelo meu pequeno espaço, a frustração era palpável. Essas pessoas não fazem ideia do que estão falando. Terminou com ele? Como se... Ethan é quem é ingrato e traiçoeiro. Ele... Interrompi sua fúria com um sorriso calmo, fazendo com que ela se sentasse. Mia, você sabe que horas são? Ela piscou, surpresa. O que? É a era de desenvolvimento nacional rápido. Eu disse firmemente, milhões de pessoas como nós são engrenagens pequenas que impulsionam esse progresso. Quanto mais tempo gasto com distrações sem sentido, menos tempo tenho para estudar e mais lento fica o meu caminho para avançar na medicina. Mia levantou as mãos em frustração, mas Ethan distorceu a verdade. As pessoas realmente acham que você terminou com ele. Isso não te deixa com raiva? Olhei para ela, meu olhar inabalável. Em comparação com meus objetivos, Ethan e Emily não significam nada. Eu não quero nada a ver com eles. Agora ou no futuro. Peguei minha carta de aceitação universitária e expliquei tudo para Mia, desde como conquistei a vaga até o motivo pelo qual originalmente pensei em desistir. Somente então ela se acalmou. Eu a incentivei a manter silêncio até tudo se resolver e ela assentiu. Finalmente, ela estourou em risadas. Emily e Ethan estão sonhando muito alto agora. Eu gostaria de ver suas expressões quando eles despertem para a realidade. Esse chamado de despertar veio mais cedo do que o esperado. O tio White, incapaz de tolerar Ethan e Emily me difamando e me transformando em motivo de piada dentro da comunidade militar, anunciou publicamente que Ethan não foi selecionado para a universidade. Ele explicou que eu originalmente planejava ceder minha vaga para Ethan como um ato de boa vontade. Eles disseram que o sorriso do tio White foi inusitadamente brilhante naquele dia, na frente de todos. Ele ridicularizou Ethan palavra por palavra. É uma boa coisa que Anna Summers tenha decidido manter sua oportunidade arduamente conquistada, em vez de desperdiçá-la com um tolo ingrato. Esse incidente poderia ter terminado por aí. Mas eu não previa o desespero de Ethan. Ele trouxe Emily com ele para me confrontar. Naquele dia, eu tinha acabado de embalar tofu fresco em caixas e estava para sair para vendê-lo, quando Emily bloqueou meu caminho. Ela abaixou a voz e, com um quase relutante beicinho, disse: se você concordar em ceder sua vaga na faculdade para Ethan, eu me afastarei e deixarei vocês dois juntos. Quando ela falou, lágrimas se acumularam em seus olhos, seu rosto cheio de ressentimento e resignação, como se sacrificar pelo bem de Ethan fosse o ato definitivo de amor. Vendo-a assim, Ethan ficou ainda mais irritado. Ele apontou para mim e gritou: "Ei, olhe como a Emily é compreensiva. E depois olhe para você. Você concordou tão rapidamente. Era só uma briga por uma vaga na faculdade?" Eu já tinha chegado ao meu limite. Revirando os olhos, rebati: "Aquela vaga é minha. Eu a conquistei. Eu não disputei com ninguém por ela." Soltei um suspiro exausto e me virei para Emily, falando lentamente e deliberadamente. "Eu acabei de deixar a casa dele. E ele correu direto para você. Um homem tão volúvel não merece nem um segundo de pensamento, quanto mais trocar uma vaga na faculdade por ele. Honestamente, mesmo se me oferecesse isso como presente, eu acharia nojento." Meu desprezo flagrante parecia tocar uma corda sensível em Ethan. Ele me olhou fixamente. Seu olhar, agudo e investigativo, como se finalmente tivesse percebido algo. Bem, já que o segredo já havia sido revelado, não importava se ele descobrisse que eu fui reencarnada. Eu o encarei friamente e disse: saia da frente. Não me atrapalhe de ganhar a vida." Com isso, empurrei o meu carrinho para frente, deixando-os ambos em pé no pó de suas ilusões despedaçadas. Ilusionadas. Empurrando o meu carrinho de tofu com todas as minhas forças, joguei-o contra eles, fazendo Ethan Walker e Emily Carter recuarem com medo. "O que devemos fazer agora?" "Ethan?" Emily choramingou, agarrando-se ao braço dele e sacudindo dramaticamente. "Sem essa vaga na faculdade, receio que meus pais não permitirão que fiquemos juntos." Sua voz era melíflua, cheia de falsas queixas. Seus grandes olhos cheios de lágrimas olhavam para Ethan como se ela estivesse sofrendo uma grande injustiça por ele. Ethan finalmente perdeu a paciência. Ele avançou bruscamente e agarrou o meu carrinho, recusando-se a me deixar ir.
Eu lutava para empurrá-lo para além dele, mas ele usou ainda mais força, empurrando-me para trás. Seus grossos sobrancelhas se franziram de raiva e o ódio em seus olhos se intensificava a cada segundo que passava. Depois, em um movimento rápido, ele virou meu carrinho. O tofu fresco, direto do pote, derramou-se, molhando-me da cabeça aos pés. A confusão atraiu uma multidão de espectadores, alguns dos quais me reconheceram e correram para me ajudar a levantar do monte de tofu arruinado. Ethan, sem se importar nem um pouco com as pessoas ao nosso redor, avançou para mim, agarrou minha gola e sibilou entre dentes cerrados. Anna Summers, arruinar minha vida uma vez não foi o bastante. Para você, agora você está tentando me destruir de novo. Sua voz estava baixa, destinada só para eu ouvir, mas só me fez rir amargamente. Forcei-me a manter a calma e respondi serenamente, e aquela vaga na faculdade é minha. Eu a conquistei de forma justa e honesta. Porque eu deveria dá-la para você, e empurrei-o para longe e tentei regular minha respiração. Ethan ficou em silêncio por 2 segundos, então, de repente, sorriu maliciosamente. Você me traiu, Anna, e ele retrucou. Você me largou tão rapidamente. Não foi porque você queria fugir com seu novo amante? Todo mundo na Rua Sul viu isso. Toda noite, um homem vem te visitar, as luzes permanecem acesas a noite toda, e ele não. Sai até o amanhecer. Você acha que as pessoas não percebem o que você tem feito? Suas palavras me causaram um asco profundo, cerrando os dentes. Olhei friamente para ele, e você acha que todos são tão sem vergonha quanto você e Emily? Eu não tinha planejado tornar isso feio, mas como ele forçou minha mão, eu estava pronta. Eu alcancei meu bolso e retirei um gravador que meu pai havia trazido de além-mar, pressionando o play. Deixei a gravação encher o ar. A voz de Ethan ressoou e eu pensei bem. Esse relatório de casamento não pode ser submetido. Eu não posso me casar com você. A multidão ficou em silêncio enquanto a gravação continuava. Ethan congelou, o pânico brilhando em seu rosto. Ele avançou tentando pegar o gravador. Mas, antes que ele pudesse alcançar-me, um jovem vestido de preto apareceu com um esquadrão de soldados totalmente armados. Eles imobilizaram Ethan no chão com facilidade. A gravação continuou, a voz de Ethan clara e nítida. Deixe-me ser honesto com você. Eu nunca te amei. Não posso me casar com você por culpa ao seu pai. Além disso, não acho que devo nada ao seu pai. As palavras caíram como um martelo e o humor da multidão mudou. Muitos ficaram vermelhos de raiva, seus rostos contorcidos de indignação. Meu pai dedicou mais de 20 anos de sua vida a essa base militar, trabalhando incansavelmente a serviço. Mesmo que ele não tenha alcançado grande glória, suas contribuições eram inegáveis. Agora, Ethan não só mostrou desrespeito por mim, mas também desconsiderou todos os sacrifícios e a ajuda do meu pai. Ethan provavelmente não percebeu o peso das suas palavras. Seu desdém não era apenas direcionado ao meu pai. Ele insultou todos os presentes. Essas pessoas, que enfrentaram lutas de vida ou morte, perderam amigos e familiares para sua causa comum. Seu desrespeito desonrou tanto os vivos quanto os mortos. Embora eu já tivesse percebido sua verdadeira natureza há muito tempo, ouvir ele falar tão cruelmente ainda partiu meu coração. Se meu pai ainda estivesse vivo, que decepcionado ele ficaria. Felizmente, eu não precisava levantar um dedo. Os oficiais que imobilizavam Ethan já estavam furiosos. O jovem de preto, que parecia ser o líder deles, cerrou os dentes e deu um chute violento no lado de Ethan. Você é um ingrato, filho da mãe, ele cuspiu. Você acha que qualquer um pode servir casualmente ao lado do professor Summers? Você, idiota arrogante. Quando você se envolveu em brigas e a equipe queria te mandar de volta à sua aldeia, foi o professor Summers que teve pena de você e implorou para que você ficasse. Você sabe quantos sacrifícios ele fez por você? A voz do oficial se tornou mais severa. Ele até cortou seu orçamento, renunciando à chance de contratar um assistente universitário. Apenas para que você pudesse ficar. E você acha que servir chá e correr recados te fez importante? Cada tarefa delicada no laboratório teve que ser feita pelo próprio professor Summers por sua causa. Eu olhei a cena caótica à minha frente. O jovem oficial de preto cuspiu com raiva para Ethan Walker.
Você se atreve a dizer que não deve nada ao professor Summers? Você tem muita coragem. Tang, um dos outros soldados, falou, seu tom cheio de desprezo. O professor Summers era um homem tão gentil. Esse garoto seguia por todos os lados, comendo e bebendo como um rei. Eu costumava pensar que o professor devia ser rico. Afinal, ele comia macarrão simples enquanto me dizia para não reclamar desse garoto. E ele precisava de nutrição adequada para crescer. Que ingrato! Tang balançou a cabeça em descrença. Se não fosse pelo coração bondoso do professor Summers, como alguém como você poderia ser digno? Diana? E agora você tem a audácia de desprezá-la? Outra voz na multidão acrescentou, não é só desprezo. Ele quer tirar o máximo de benefício de Ana. Acha que estamos todos cegos? As acusações voaram rápido e pesado. Todos olhavam para Ethan com desprezo agora. Ele não esperava que eu tivesse gravado suas palavras, muito menos que eu usaria isso. Eu só gravei como precaução, conhecendo sua natureza. Mas nunca pensei que realmente seria útil. Agora, com a multidão se voltando contra ele, o rosto de Ethan ficou vermelho de raiva. Desesperado. Ele gritou para o jovem oficial. Então, você é quem está se escondendo com ela, não é? É por isso que você defende Anna Summers. O oficial revirou os olhos. Você é nojento. Só porque sua mente é suja, não significa que a dos outros também seja. Ana e eu ficamos acordados até tarde estudando. Não é qualquer coisa absurda que você e Emily Carter andam fazendo. Ele olhava deliberadamente com desdém para Emily, que estava paralisada por perto, com muito medo até mesmo de respirar. Seguindo o olhar dele, a multidão notou Emily. Alguém riu e disse, é ela. Aquela que costumava usar maquiagem pesada e rondar a casa do capitão, esperando captar a atenção do filho dele. E quando isso não funcionou, ela dançava em frente à casa do comandante todos os dias. E agora ela desceu tanto a ponto de ficar com Ethan? Você não esperava que ele ingressasse na faculdade e te levasse junto? Que pena. Afinal, a vaga pertence à Ana. Acho que agora. Você não teve sorte. A risada zombeteira da multidão se intensificou e finalmente o autocontrole de Emily se quebrou. Ela lançou um olhar furioso para Ethan antes de sair pisando forte. Humilhado, Ethan só podia ficar olhando enquanto ela saía em silêncio atordoado. Ele provavelmente não conseguia compreender como sua outrora idealizada deusa e tinha-se tornado alguém tão calculista e superficial. Mas eu conhecia a verdadeira natureza de Emily há muito tempo. Em nossa vida passada, ela não só brincava com Ethan. Ela também tinha outros amantes. Não tinha tempo agora para me preocupar com eles. Depois de arrumar meu carrinho de tofu, no mesmo dia peguei o trem para a escola. Embora eu tentasse manter a calma, não conseguia afastar o medo persistente de que Ethan pudesse retaliar e me arrastar de volta ao abismo. Para garantir minha segurança, decidi chegar mais cedo à escola. Contatei meu professor, que conhecia minha mãe e sabia de suas contribuições para a medicina. Quando expliquei minha situação e meu histórico em neurologia, ele concordou em me deixar trabalhar como seu assistente por alguns dias. Minha mãe costumava me levar ao seu trabalho médico quando eu era mais jovem, então consegui-me sair razoavelmente bem. Graças à minha leitura extensiva recente, eu tinha muitas perguntas, algumas das quais meu professor respondeu, enquanto outras nem ele conseguiu resolver. Um dia, com uma expressão séria, ele me disse, nossas técnicas cirúrgicas e equipamentos médicos ainda estão muito atrasados. Tenho grandes expectativas para alunos como você, mas há um limite para o que você pode aprender no país. Você deveria considerar estudar no exterior. Ele me olhou pensativo e acrescentou, sua tia está no exterior. Não é verdade? Por que você não a liga? Suas palavras fizeram meu coração doer. Na minha vida passada, eu completamente desapontei minha tia. Eu hesitei, sentindo-me culpada, mas antes que eu encontrasse coragem para ligar para ela, meu professor discou o número dela para mim. Quando atendi o telefone na casa dele, a voz da minha tia chegou como uma tempestade. Ela me repreendeu ferozmente, exigindo saber por que eu não tinha entrado em contato com ela. Somos a única família um do outro. Como você poderia assumir assim?
Depois de seu desabafo, ela começou a chorar, sua raiva dando lugar à tristeza. Por que você não me disse isso? Por que você não me deixou ajudar você? No final, ela declarou firmemente: eu cuido de tudo. Mensalidade, despesas de moradia, qualquer coisa que você precise para estudar fora, eu resolvo. Antes de desligar, o tom dela suavizou: é menina boba, nunca planejei casar ou ter filhos. Todo o meu dinheiro será seu um dia. Por que hesitar em pedir minha ajuda? Suas palavras me trouxeram lágrimas aos olhos. Somente então percebi que ela não pretendia começar uma família. Na minha vida passada, onde foi parar todo o dinheiro dela? De repente me ocorreu um pensamento. A riqueza inesperada de Ethan naquela vida. Não foi por mérito próprio. Deve ter sido o dinheiro da minha tia. Mas eu não queria pensar nisso agora. Esta vida era uma nova tela e eu estava determinada a aproveitar ao máximo. Eu corri para frente com todas as minhas forças, determinada a deixar tudo para trás. Felizmente, meus pais sempre planejaram que eu estudasse no exterior e garantiram que eu aprendesse inglês. Apenas alguns dias depois de falar com minha tia, eu comprei uma passagem aérea, pronto para começar um novo capítulo da minha vida. No aeroporto, após verificar cuidadosamente todos os meus documentos, eu estava prestes a embarcar quando Ethan Walker apareceu de repente. Correndo em minha direção, ele agitou uma carta de introdução de casamento da nossa equipe para o funcionário do aeroporto. E apontou para mim, gritando: "E esta é minha esposa." Estávamos prestes a nos casar. Mas ela roubou todo o dinheiro da minha família e está tentando fugir para o exterior. Vocês não podem deixá-la ir. Eu o olhei com puro ódio. Seu objetivo era óbvio. Se eu ficasse enredada em uma disputa civil, não me permitiriam embarcar. Ele queria me impedir de deixar o país. Os funcionários do aeroporto olhavam de um para o outro sem dizer nada. Mas um deles se aproximou da minha mala. Na frente de todos. Eles a abriram e revistaram, retirando apenas roupas. Irritado. Fecharam a mala, empurraram-na de volta para mim e se viraram para Ethan. O funcionário disse friamente: "E você alega que ela roubou o dinheiro da sua família?" Eu revistei suas coisas. E não há nada aqui. O rosto de Ethan se contorceu em frustração. Tem sim. Eu disse que tem. Ele empurrou a carta de apresentação para o funcionário. Você é cego? Esta é prova concreta. Imperturbável, o funcionário rasgou o papel da mão dele, ergueu-o e replicou: "E isto? É apenas uma carta de introdução. Se ela realmente é sua esposa, mostre-nos um certificado de casamento válido." A expressão de Ethan escureceu e ele apontou raivosamente para o funcionário. "Vou chamar a polícia. Você será responsabilizado por isso." Ignorando, o funcionário se inclinou para mais perto de mim e sussurrou: "O avião está prestes a decolar. Vá em frente e embarque. Estude com dedicação." "Obrigado." Eu sussurrei de volta, olhando para ele pela última vez. Sua pequena figura ficou firme entre mim e Ethan, protegendo-me de mais assédio. Meu peito apertou com emoção, mas eu me virei e embarquei rapidamente no avião. À medida que o avião subia e o chão ficava menor, finalmente senti meu coração se acalmar. Olhando pela janela, eu vi a pequena figura do funcionário ainda ali, observando o avião. Eu cerrei os punhos e fiz uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu aproveitaria cada momento para estudar arduamente, não só por mim, mas por inúmeras outras mulheres como eu. Quando cheguei na América, minha tia me recebeu com calorosa exceção. Ela havia construído uma vida confortável para si mesma por meio de sua pesquisa e finanças e agora morava em uma vastíssima propriedade, hospedando-me. Nada me faltava e eu podia me dedicar inteiramente ao estudo da medicina. Estar nos Estados Unidos também me fez perceber a disparidade acentuada entre nossos avanços médicos e aqueles de outros países. Esta realização não me desanimou, ao contrário, me motivou. Juntamente com os arrependimentos da minha vida anterior, eu não permiti a mim mesma perder nem um segundo. Além de comer e dormir, todo momento era dedicado aos meus estudos. Os professores com quem trabalhei eram gentis e generosos com seu conhecimento, me ensinando sem reservas.
Eu trabalhava incansavelmente, muitas vezes perdendo noção do tempo, e minha tia ocasionalmente me provocava. Por ser uma devoradora de livros. Mas toda vez que meus professores elogiavam o meu progresso, ela brilhava de orgulho e orgulhosamente declarava: "Ela é minha sobrinha e herdando meu sangue." Com o passar do tempo, meus estudos se tornaram mais interessantes e gratificantes. Primeiro, lutei para entender até mesmo os conceitos básicos, mas gradualmente fui adquirindo um entendimento mais profundo do meu campo. Finalmente, comecei a abordar problemas sob novos ângulos, enfrentando desafios que nem mesmo meus professores tinham considerado. Empurrei-me para estudar mais arduamente, evitando a autoconfiança exagerada, e permaneci humilde na minha busca por conhecimento. Revisitei repetidamente os mesmos livros, analisando cada detalhe até entendê-los completamente. Cada vez que superava uma cirurgia com a qual até mesmo meus professores tiveram dificuldades, minha confiança crescia. E meus pensamentos se expandiam livremente. Comecei a formar minhas próprias ideias, envolvendo-me em discussões acaloradas, porém produtivas, com os meus professores. A vida nos Estados Unidos era gratificante, e meu progresso acadêmico acelerava rapidamente. Eventualmente, Mia Bennett me ligava da nossa terra natal para compartilhar novidades. Através das ligações de Mia, eu soube um pouco sobre a situação atual de Ethan Walker. Nos primeiros dias depois que parti para os Estados Unidos, a vida dele no exército tinha sido extremamente dura. Emily Carter o havia abandonado, e os outros soldados o tratavam como um pária. Não muito tempo depois, ele deixou o exército por completo, apesar de ter memórias da sua vida passada. A natureza egoísta e ingrata de Ethan o tornava incapaz de prosperar entre pessoas que valorizavam a lealdade e a camaradagem. Ainda assim, Ethan não estava sem vantagens. Tendo sido renascido, ele sabia que era um tempo de rápido desenvolvimento econômico. Ele viu em primeira mão as indústrias que cresceriam exponencialmente e se lançou no mundo dos negócios. Logo, ele fez sucesso e acumulou uma considerável fortuna. O que surpreendeu a todos foi que Ethan mais tarde procurou Emily Carter, a mulher que o havia abandonado. Mas para não foi surpresa. Na nossa vida passada, ele esteve apaixonado por ela a vida toda. No entanto, Mia estava furiosa. A Emily continua tão arrogante como sempre, lançando insultos velados sobre você em seu pequeno grupo. Aguarde, Ana. Continue se esforçando nos estudos, e um dia você vai deixá-los envergonhados. A indignação dela me fez rir, mesmo que tenha aquecido meu coração. Eu a assegurei que estava totalmente focada em meus estudos. Olhei para a pilha de artigos de pesquisa na minha mesa e expirei profundamente. Um dia, quando eu voltar para casa, vou ajudar a avançar a medicina. As vidas que poderei salvar e melhorar valem muito mais do que qualquer batalha mesquinha com Ethan ou Emily. Em agosto, recebi uma ligação repentina do capitão, pedindo para eu voltar. Ele não forneceu muitos detalhes, apenas mencionou que era para uma ocasião importante. Eu arrumei minhas coisas rapidamente, minha tia me deu seus habituais lembretes e conselhos antes de embarcar no voo para casa. Eu não tive tempo de avisar Mia que estava voltando e decidi surpreendê-la. Quando chegasse, a maior parte da minha bagagem consistia em presentes para todos em casa. Tinham-se passado 4 anos desde que parti, embora eu tivesse-me adaptado à vida no exterior. Meu coração nunca deixou de ansiar pelo meu país natal. Ao aterrissar, o capitão enviou alguém para me pegar. Enquanto nos apressávamos para o destino, nosso caminho foi bloqueado por uma confusão. Um homem estava deitado no chão, aparentemente inconsciente, enquanto outros discutiam acaloradamente ao seu redor. O homem que estava comigo estava prestes a intervir para resolver a situação quando eu reconheci um rosto familiar na multidão. Era o funcionário do aeroporto que me ajudou a embarcar no meu voo alguns anos atrás. Sem a ajuda dele, eu talvez nunca tivesse deixado o país. A partir do debate deles, rapidamente deduzi que o homem no chão estava fingindo uma lesão, tentando extorquir dinheiro. Eu avancei para examiná-lo e confirmo que não havia nada errado com ele. Quem é você para dizer que não há nada de errado? O que lhe dá a autoridade? Um dos homens gritou com raiva, arregaçando as mangas como se fosse me confrontar antes que ele pudesse agir. Um policial por perto mostrou seu distintivo. Eu também peguei minhas credenciais da minha bolsa, me apresentando calmamente. Boa tarde.
Especializo-me em psiquiatria e sou considerado uma das maiores especialistas no meu campo. Após verificar minhas credenciais e as do policial, a equipe de segurança rapidamente deteve os vigaristas. Virei-me para o funcionário do aeroporto, que parecia exatamente como eu me lembrava, estendendo minha mão. Eu disse alto, e obrigado. De verdade, obrigado. Depois de uma breve despedida, partimos para um local privado, fortemente guardado e seguro. O segredo me deixava nervoso, seguindo o capitão para dentro. Meu coração caiu quando vi a pessoa deitada na cama de hospital. Lágrimas brotaram em meus olhos. Na minha vida anterior, essa pessoa morreu inesperadamente exatamente este ano. Eu poderia usar tudo o que aprendi para mudar seu destino? Eu fiz um exame minucioso e me preparei para a cirurgia, agendando-a para 3 dias. Depois, durante esse tempo, visitei a base militar, esperando uma alegre reunião com amigos antigos. Em vez disso, assim que saí do carro, encontrei Ethan Walker. Ele saiu de um carro luxuoso. Seu terno de grife praticamente gritando em riqueza. Nossos olhares se encontraram e sua expressão se contorceu em um sorriso presunçoso. Bem, se não é Anna Summers. Você não foi para o ZEUA? O que aconteceu? Não deu certo? Eu ouvi que estrangeiros são bastante fechados. Você realmente achou que eles compartilhariam suas tecnologias centrais com você? Para ser honesto, não sei se você é ingênua ou simplesmente burra. Ele se aproximou, me cercando enquanto seus olhos deslizavam sobre minha roupa profissional. Seu tom se tornava cada vez mais zombeteiro. Você realmente se embelezou, não foi? Vou-te dizer uma coisa. Pelo bem da nossa união em vidas passadas, se você se comportar, eu poderia considerar mantê-la como minha amante. Eu tinha uma pessoa importante para encontrar, alguém cujo destino eu poderia mudar nesta vida. Minha mala estava cheia de presentes cuidadosamente selecionados para amigos e colegas, e eu não conseguia evitar imaginar a reação encantada de Mia quando recebe-se o seu. Eu não estava interessada em perder tempo trocando palavras com Ethan Walker, então passei por ele e me dirigi para a entrada da base militar, chamando os guardas familiares na entrada. Eu os cumprimentei calorosamente. Eles correram até mim e Ethan não se atreveu a fazer um escândalo na presença deles. Eu nem mesmo me incomodei em olhar para trás para ele. Em vez disso, entreguei os presentes aos guardas enquanto me atualizava sobre as mudanças ao longo dos anos. Rimos e conversamos enquanto caminhamos mais para dentro, deixando Ethan de pé do lado de fora, ignorado e fervendo de raiva. Por algum motivo, ele parecia profundamente perturbado por isso. Sua frustração cresceu até que ele bateu com raiva no capô do seu carro. Ana, você é incrível. Essa bolsa. Você não sabe quantas vezes sonhei em tê-la. Era tão cara que eu nunca ousei comprá-la. E agora você me deu. Mia exclamou, abraçando a bolsa de Ad como se fosse um tesouro. Então, ela me puxou para um abraço apertado, plantando beijos exagerados em minhas bochechas. Na verdade, ela provocou, você deveria guardá-la para si mesma. Porque você ainda está usando aquela bolsa simples? Você deveria carregar algo que combine com o seu status. Você não pode deixar Ethan ou Emily subestimarem você agora que você voltou. Eu sorri calmamente. Eu já encontrei com Ethan no portão mais cedo. Ele está fazendo dinheiro agora e parece bastante satisfeito consigo mesmo. Mas não estou PR. É ocupado com o que ele ou a Emily pensam. Escolhi não contar a ela as coisas ofensivas que Ethan disse, não querendo chateá-la. Em vez disso, tranquilizei-a dizendo que o meu retorno era para um trabalho importante e que a polícia estaria-me acompanhando quando necessário. Por causa da confidencialidade em torno da pessoa que vim ver, não compartilhei nenhum detalhe com Mia. Os próximos dias foram passados retomando o tempo perdido com Mia. Eu contei sobre minha vida no exterior e ela compartilhou histórias sobre seus últimos anos. O tempo voou e o dia da cirurgia chegou. Mia e eu passeamos pela base na manhã, aproveitando a companhia um do outro enquanto ela entusiasmou-se apontando como a área tinha se desenvolvido. Estávamos no meio de uma conversa animada quando Emily Carter apareceu de repente, de braço dado com Ethan. Então, Anna Summers, o que te trouxe de volta? Não conseguimos estabelecer no exterior. Emily deu um sorriso irônico, seus lábios pintados de um vermelho ousado.
Seu cabelo meticulosamente encaracolado emoldurava um rosto cheio de astúcia, mal escondida por camadas de maquiagem pesada. Ethan, vestida em um terno caro importado, tinha o cabelo penteado para trás com muito gel. Seus sapatos bem polidos brilhavam, parados junto. Eles pareciam a imagem perfeita de riqueza e ambição. Agarrei a mão de Mia com a intenção de passar por eles, mas eles bloquearam deliberadamente nosso caminho. Imóveis como uma parede, o tempo estava acabando e a cirurgia não podia ser adiada. Olhei nos olhos de Ethan e disse: eu tenho uma cirurgia crítica para realizar hoje. Eu não tenho tempo para isso. Se você quer me zombar, farei questão de reservar um tempo para você no dia em que eu for embora. Uma cirurgia crítica? Ethan soltou uma risada debochada. Você vai me dizer que eles te trouxeram de volta do exterior especialmente para essa cirurgia? Você espera que eu acredite nisso? Seus olhos estavam cheios de desprezo. Afinal, você foi minha esposa uma vez. E aos meus olhos, você nunca foi nada além de uma dona de casa inútil. Claro, você pode ser boa nas tarefas domésticas. Mas você realmente acha que uma mulher como você pode competir com homens no campo da medicina? Pare de fingir que é tão importante. Ele cruzou os braços e espalhou as pernas como se fosse bloquear completamente meu caminho. Eu não vou deixar você sair hoje. Vamos ver se você é realmente tão importante quanto alega. Eu não conseguia acreditar na absurdez da situação. Depois de tudo o que eu tinha alcançado, como eu poderia deixar Ethan Walker me parar agora, mantendo minha compostura? Eu disse com firmeza: é esta cirurgia de extrema importância para alguém. Se for adiada, nem todo o dinheiro que você ganhou será suficiente para resolver as consequências. Você pode me insultar o quanto quiser, Ethan. Mas hoje eu devo sair. Eu não podia deixar que ressentimentos pessoais atrasassem algo tão crítico, engolindo meu orgulho. Eu baixei o tom para implorar a Ethan Walker. Mas mesmo assim, ele se recusou a ceder. Anna Summers, já te disse antes. Eu não acredito em você. Ele zombou, apontando para mim. Como uma mulher ignorante, como você pode alcançar algo na medicina? Você está realmente alegando que supera outros no campo? Que piada! Eu não podia esperar mais. Suor frio cobria minhas costas enquanto eu olhava ao redor desesperadamente. Finalmente, peguei um pau de madeira do chão e bati no ombro de Ethan com toda a minha força, sem experiência nenhuma nesse tipo de coisa. Minha tentativa não o derrubou. Pelo contrário, o deixou ainda mais enfurecido. Ele arrancou o pau das minhas mãos e, sem hesitação, golpeou meu braço com ele. Então, você está dizendo que vai fazer uma cirurgia? Vamos ver como você consegue fazer isso com o braço quebrado. Ethan cuspiu venenosamente, levantou o bastão novamente, preparando-se para me atacar mais uma vez. Antes que ele pudesse, Mia Bennett jogou-se sobre mim para me proteger. Naquele mesmo momento, o capitão chegou, acompanhado pelos guardas da pessoa importante que eu estava destinado a ajudar. Rick, ainda temos tempo para chegar lá, e um dos guardas instou, vendo o estado do meu braço. Um deles perguntou hesitantemente: e você ainda consegue fazer a cirurgia? Com firmeza, eu assenti e, por favor, confie em mim. Ao sairmos, o capitão cerrou os dentes, olhando para Ethan com intenções assassinas. Você faria melhor em esperar que a cirurgia seja um sucesso, senão eu vou-te despedaçar membro por membro. Ele rosnou antes de partirmos. A arrogância anterior de Ethan desapareceu quando viu o guarda. Ele se encolheu, não ousando dizer outra palavra. Realizar cirurgias havia-se tornado algo natural para mim. Era tão familiar quanto comer ou beber, não estava contando apenas com força de vontade, mas contando com as habilidades e a confiança que eu adquiri através de incontáveis procedimentos. Embora a dor no meu braço piorasse a cada movimento, eu concentrei toda a minha energia no bisturi. Na minha mão. Minutos viraram horas, e tudo que eu conseguia ouvir era o som dos instrumentos cirúrgicos. Na minha vida passada, jamais teria sonhado em ser encarregado de uma operação tão importante. No entanto, aqui estava eu, realizando uma cirurgia em uma pessoa de extrema importância. O sentimento de realização e felicidade era avassalador, o que me motivou a valorizar ainda mais essa oportunidade. Finalmente, comecei a sutura. Esse procedimento, considerado impossível por outros no país, era algo que eu havia ensaiado inúmeras vezes.
Quando coloquei o bisturi de lado, disse silenciosamente para mim mesmo, e a cirurgia foi um sucesso. Tempo. Vozes empolgadas logo confirmaram. A cirurgia foi um sucesso, e um exclamou. Murmúrios de descrença e espanto se espalharam do lado de fora da sala de cirurgia. Eu respirei fundo, olhando para o rosto da pessoa na mesa de operação. Pele. A primeira vez, realmente acreditei que tinha mudado o destino de alguém. Quando saí da sala de cirurgia, fui recebido com uma ovação de pé. Lágrimas encheram meus olhos. Na minha vida anterior, eu nunca havia sido respeitado. Mas nesta vida, por meio de meus próprios esforços, ganhei a admiração de pessoas que eu uma vez pensava estarem além do meu alcance. Eu sorri genuinamente, sentindo um profundo senso de orgulho. A próxima vez que vi Ethan Walker foi na prisão. A figura importante que eu operei não se preocupou em lidar com alguém tão insignificante como ele. Mas aqueles que respeitavam essa figura certamente o fizeram. A empresa de Ethan foi investigada detalhadamente, e o que eles descobriram foi surpreendente. Nos primeiros estágios de seu negócio, Ethan havia cometido inúmeros crimes, incluindo colocar vidas em perigo. Ele pensava que ser renascido permitiria que ele encobrisse seu passado. E talvez tivesse, se ele não tivesse se esforçado para me provocar. Anna Summers, eu nunca esperava que você, uma dona de casa desatenta, de fato se tornasse uma médica de topo. Disse Ethan com um sorriso amargo, ser dona de casa, também, não é uma tarefa fácil. Eu respondi calmamente, mas você nunca reconheceu o meu trabalho árduo ou os sacrifícios que fiz. É tarde demais para dizer essas coisas agora, e ele murmurou. Sua voz suavizou, com um toque de arrependimento. Ana, na minha última vida, não poder casar com Emily Carter foi meu maior arrependimento. Mas agora, olhando para trás, percebo quão ridículo eu fui. Eu olhei para ele curiosamente, esperando que ele continuasse. Ethan soltou uma risada amarga. Eu ouvi falar dela, sobre como ela tinha outros amantes nas minhas costas. Eu não fiquei surpreso. Na nossa vida anterior, Ethan Walker também sabia dos outros amantes de Emily Carter, mas seu amor romanticizou os defeitos dela. Anna Summers, você não deveria ser tão fria comigo, Ethan de repente gritou, sua voz transbordando de desespero. Mas para mim, ele e Emily agora nada mais eram do que figuras irrelevantes, e meu tom permaneceu calmo, desprovido de emoção. Quando eu cuidava de você como uma louca, você não se importava comigo. Agora que me tornei indiferente, você não parece aguentar. Eu respondi de forma direta, e você sabe porque eu não conseguia te deixar em paz? E ele perguntou. Eu não estou particularmente interessada, eu disse, mantendo meu olhar firme, porque eu queria provar algo, provar que eu não estava errada. Apesar de eu saber que Emily Carter era uma mulher calculista, ainda assim me casei com ela e fingimos ser felizes. Eu não podia admitir que seu abandono poderia tê-la tornado melhor. Então eu me agarrava em você, tentando bloquear seu caminho adiante. A voz de Ethan se quebrou enquanto ele continuou, mas agora percebo quão completamente errado eu estava. Eu ouvi a sua confissão com uma calma que não sentia há anos. Então, sem um traço de emoção. Eu perguntei, na nossa vida anterior, você ficou com a herança da minha tia para si mesmo? Ele desatou em lágrimas e assentiu, confirmando minhas suspeitas. Finalmente, não pude mais conter minha raiva. Ethan Walker, você realmente é um hipócrita até o fim. Eu gritei. Com isso, eu virei e fui embora sem olhar para trás. Emily Carter, que tinha protegido Ethan do escrutínio da lei, eventualmente enfrentou